O Império do Sol e da Serpente Emplumada. Introdução. A história que se desdobra destas páginas é a de uma civilização que ascendeu das margens de um lago salgado para se tornar o poder incontestável de toda a Mesoamérica. Os astecas, ou como eles próprios se denominavam, os mexicas. É uma saga tecida por profecias, engenharia, conquista e uma profunda, e por vezes sombria, devoção ao cosmos. Para iniciar esta jornada, é crucial mergulhar na bruma do mito fundador. Os mexicas eram inicialmente um povo nômade, uma das muitas tribos naauas que, segundo suas lendas, partiram da lendária terra de Aztlán, um lugar de origem cuja localização exata se perdeu entre as névoas da história e da geografia. Foi uma peregrinação longa e árdua, guiada não por mapas, mas pela voz e pelos sinais do seu deus tutelar, Huitzilopochtli, a personificação do sol e da guerra. A eles foi prometido que o destino final seria marcado por um prodígio divino, a visão de uma águia majestosa, pousada sobre um cacto, devorando uma serpente. Esta imagem, hoje imortalizada na bandeira da nação mexicana, sinalizou o fim da jornada. O local era uma ilhota pantanosa e inóspita no coração do Vale do México, o vasto e fértil Lago Texcoco. Contra todas as probabilidades e o escárnio dos povos já estabelecidos na região, os mexicas fincaram raízes em 1325 d.C. e fundaram Tenochtitlán. O que se seguiu não foi apenas a construção de uma cidade, mas a criação de uma maravilha do mundo antigo. Utilizando o engenhoso sistema de chinampas, canteiros flutuantes de terra fértil, eles transformaram o pântano em uma máquina agrícola incrivelmente produtiva, capaz de sustentar uma população que, em seu apogeu, rivalizava com as maiores cidades da Europa da época. Tenochtitlán era mais do que uma capital. Era um organismo vivo, uma tapeçaria de canais, diques, aquedutos e pontes levadiças que a conectavam à terra firme. No seu centro, erguia-se o Templo Maior, um gigantesco templo duplo dedicado a Tlaloc, o deus da chuva, e a Huitzilopochtli, simbolizando a dualidade essencial da vida asteca, subsistência e expansão. A partir desta fundação aquática, os astecas iniciaram uma ascensão meteórica, libertando-se da dominação de reinos vizinhos e, eventualmente, formando a poderosa Tríplice Aliança com as cidades-estado de Texcoco e Tlacopan. Esta aliança não era um pacto de iguais, mas o motor de um vasto império militar e econômico que se estendia do Golfo do México ao Oceano Pacífico. O sucesso do império dependia intrinsecamente do sistema de tributos. Cidades conquistadas eram obrigadas a enviar para Tenochtitlán vastas quantidades de bens: milho, feijão, algodão, ouro, jade, cacau, plumas exóticas e, crucialmente, prisioneiros para os rituais religiosos. Esta riqueza colossal financiava a nobreza, o exército e a elite sacerdotal, ao mesmo tempo que criava um fosso de ressentimento e inimizade entre os astecas e os povos subjugados. A sociedade mexica era rigorosamente hierarquizada, com o Tlatoani no topo, governando por um mandato que era tanto político quanto divino. A educação era obrigatória e estratificada, o Calmecac para a nobreza e o Tepoticali para o povo comum, garantindo que cada indivíduo fosse treinado para servir ao Estado e aos deuses. Sua cosmovisão era complexa e permeada pela crença no ciclo eterno de criação e destruição, vivendo sobre o fardo do quinto sol, a era atual, que, segundo as profecias, também estava destinada a um fim violento. Para adiar esse inevitável cataclismo e manter o sol em movimento no céu, o sangue, a substância vital, o precioso orvalho, era essencial. O ritual do sacrifício humano, embora muitas vezes exagerado nas narrativas pós-conquista, era o ponto focal de sua religião e o ápice de sua obrigação cósmica. Eles eram mestres em várias ciências e artes.
Seu sistema de calendário era uma proeza matemática e astronômica, entrelaçando um ciclo solar de 365 dias com um ciclo ritual de 260 dias, para formar um século de 52 anos. Suas artes, desde a escultura monumental em pedra vulcânica até a delicada plumária de penas de quetzal, refletiam uma sofisticação estética incomparável. A história, a religião e a burocracia eram registradas em códices coloridos, que serviam como bibliotecas visuais de sua civilização. Em suma, a civilização asteca representa um dos picos mais altos do desenvolvimento humano na América pré-colombiana. Uma sociedade de urbanismo avançado, poderio militar esmagador e uma cultura religiosa e intelectualmente rica. Contudo, essa mesma força carregava as sementes da sua fragilidade, pois o vasto império construído sobre a opressão e o temor viria a se deparar com uma força inesperada vinda do horizonte. Este livro busca desvendar a totalidade deste império, desde os sons de seus mercados até o silêncio de seus templos, examinando como este povo, guiado por uma águia e uma serpente, forjou um legado que ainda pulsa sobre o asfalto da cidade do México. Capítulo 1. O chamado de Huitzilopochtli. A gênese de um povo, a peregrinação lendária. De Aslan, a promessa divina. A narrativa de qualquer civilização complexa raramente começa com fatos concretos e verificáveis, mas sim com a névoa essencial do mito. E a história dos mexicas, o povo que séculos mais tarde seria conhecido como Azteca, não é exceção a esta regra fundamental da memória coletiva, exigindo que o ponto de partida seja sempre a lendária terra de Aslan, o lugar da brancura. Situada, segundo os relatos, em algum ponto ao norte do Vale do México, Aslan funcionava como o útero mítico de onde emergiram não apenas os mexicas, mas várias outras tribos de língua náhuatl, todas destinadas a uma longa jornada que transformaria sua identidade simples em algo grandioso. A saída deste lugar primordial não foi resultado de uma simples busca por novas pastagens ou terras mais férteis, mas sim a resposta a um imperativo religioso, uma ordem irrefutável que redesenhou o destino de um grupo social inteiro, elevando-o da obscuridade à glória imperial. Neste período ancestral, a sociedade vivia sob o domínio direto do seu deus patrono, Huitzilopochtli, cuja voz era transmitida através dos seus sacerdotes e carregadores de relíquias sagradas, e foi este ser divino, cujo nome evoca o Colibri do Sul, quem comandou a partida de Aztlán, impondo uma missão que só terminaria com a fundação de um novo centro cósmico. A decisão de abandonar a terra conhecida, deixando para trás os laços de parentesco e os modos de vida estabelecidos, forçou este grupo a encarar uma existência nômade, onde a coesão social dependia inteiramente da crença partilhada no destino prometido e na autoridade religiosa que o guiava. Neste período ancestral, a sociedade vivia sob o domínio direto do seu deus patrono, Huitzilopochtli, cuja voz era transmitida através dos seus sacerdotes e carregadores de relíquias sagradas, e foi este ser divino, cujo nome evoca o Colibri do Sul, quem comandou a partida de Aztlán, impondo uma missão que só terminaria com a fundação de um novo centro cósmico. A decisão de abandonar a terra conhecida, deixando para trás os laços de parentesco e os modos de vida estabelecidos, forçou este grupo a encarar uma existência nômade, onde a coesão social dependia inteiramente da crença partilhada no destino prometido e na autoridade religiosa que o guiava. Essa jornada épica, que se estenderia por gerações, transformou o próprio conceito de lar, fazendo com que o povo entendesse que a sua identidade não estava ligada a um pedaço de terra estático, mas sim ao movimento, à busca contínua por um sinal que validasse o sacrifício da sua errância e o peso da sua fé inabalável. Ao longo do caminho, o grupo sofreu uma metamorfose crucial, abandonando a designação genérica de Azteca, gente de Aztlán, para adotar o nome que carregariam por toda a sua história, mexicas.
Esta mudança de nome, uma redefinição identitária imposta pelo próprio Huitzilopochtli, marcou um corte definitivo com o passado mítico e o início de uma nova era, sublinhando que a partir daquele momento a sua lealdade pertencia apenas ao seu Deus e ao seu destino futuro. A marcha tornou-se, assim, um laboratório social, onde as regras, as tradições e, principalmente, a estrutura de comando foram refinadas para suportar as tensões da incerteza, forjando uma disciplina militar e uma organização logística essenciais para a sobrevivência em ambientes hostis. A travessia foi pontuada por marcos geográficos e intervenções divinas, que serviam para reafirmar a legitimidade do caminho escolhido e para cimentar a fé dos viajantes. A documentação desta jornada, preservada em códices e narrativas orais, descreve uma série de confrontos e alianças temporárias com outros povos, que funcionavam como testes divinos, moldando o caráter guerreiro dos mexicas e a sua capacidade de adaptação social. Estes encontros e desencontros permitiram que o grupo absorvesse conhecimentos e tecnologias das civilizações mais antigas e estáveis da Mesoamérica, como as ruínas toltecas e a influência cultural deixada pela distante Teotihuacan, incorporando elementos arquitetônicos, práticas agrícolas e conceitos cosmológicos que enriqueceram a sua cultura ainda em formação. A necessidade de competir por recursos e território com grupos já estabelecidos transformou o culto ao Huitzilopochtli em uma ideologia expansionista que justificava a belicosidade e a conquista como meios necessários para alcançar a terra prometida. A fé era o combustível da sua marcha, e cada obstáculo ultrapassado era interpretado como uma validação da promessa divina, elevando o status do sacerdócio, que não apenas interpretava os presságios e calendários, mas também organizava a vida social em torno dos rituais necessários para manter o favor de Huitzilopochtli. A crença de que eles eram o povo escolhido, destinado a estabelecer um novo centro de poder, forneceu a resiliência necessária para atravessar desertos, montanhas e planaltos, garantindo que o objetivo final, o sinal do águia e da serpente, nunca fosse esquecido, apesar das dificuldades e das perdas sofridas ao longo do caminho de centenas de anos. Esta longa transição de uma tribo vagante para um proto-estado com um propósito claro demonstra como a ideologia religiosa pode ser a força mais poderosa na reorganização e na sustentação de uma grande migração humana, transformando um grupo de nômades em fundadores de um império. Ao se aproximarem do Vale do México, o destino profetizado, a realidade se impôs com o peso da história e da ocupação. A região era um mosaico de cidades-estado poderosas e bem estabelecidas, que viam os recém-chegados com desconfiança e desprezo. O sonho de uma terra vazia e pronta para ser ocupada cedeu lugar à dura necessidade de negociar, lutar e servir, adaptando a sua aspiração divina à complexa geopolítica de um vale densamente povoado e altamente competitivo. Esta chegada ao centro civilizacional da antiga Mesoamérica marcou o fim da fase puramente nômade e o início de um período de sujeição e aprendizado forçado, onde a ferocidade militar e a astúcia política seriam as únicas ferramentas capazes de garantir a sua sobrevivência e o cumprimento da profecia. A longa marcha, portanto, não foi apenas um evento geográfico, mas uma jornada de amadurecimento cultural e político, que equipou os mexicas com as ferramentas mentais e organizacionais necessárias para enfrentar os desafios monumentais que os aguardavam no Vale do México. A rigidez da sua fé, a disciplina militar e a adaptabilidade aprendida durante a peregrinação seriam os pilares sobre os quais, mais tarde, construiriam o seu domínio, provando que a história do povo não começa no momento da fundação, mas sim na longa e definidora jornada que a antecedeu. A experiência do nomadismo e da dependência divina transformou-se no código genético do futuro império, incutindo a convicção de que o sucesso exigia um esforço contínuo e a disposição para o sacrifício em nome do propósito superior que os havia retirado de Aztlán.
A busca por uma nova casa era, no fundo, a busca por uma nova identidade, uma que estivesse à altura do Deus que os guiava. E a cada passo dado, o povo mexica se distanciava mais do seu passado simples, abraçando o papel de guerreiros predestinados que a sua divindade lhes havia imposto. O destino não era apenas um lugar, mas a condição de poder. E a peregrinação foi o preço pago pela promessa de que, um dia, eles não mais seriam os errantes, mas sim os mestres. Os mexicas, nômades e guerreiros no Vale do México. A entrada dos mexicas no Vale do México, uma bacia de alta altitude que servia como o coração pulsante da civilização mesoamericana, não se deu com a pompa de conquistadores, mas com a humildade forçada de migrantes tardios, confrontados com uma paisagem política já saturada e dominada por forças estabelecidas há séculos. Este vale, salpicado por lagos interconectados e coroado por imponentes cidades-estado, como Azcapotzalco e Texcoco, não oferecia um tapete vermelho para os recém-chegados, mas sim uma série de obstáculos e humilhações que forçaram os mexicas a recorrer à única moeda de troca que possuíam, a sua reputação crescente como guerreiros competentes e destemidos. A necessidade de sobreviver em um ambiente hostil e competitivo levou-os a aceitar papéis subalternos, como mercenários e vassalos, alugando os seus escudos e lanças às potências locais que disputavam o controle sobre os lucrativos recursos da região. Apesar da sua linhagem mítica e da sua fé fervorosa em Huitzilopochtli, os mexicas eram vistos pelos habitantes originais como bárbaros vindos do norte, rudes e culturalmente inferiores, forçando-os a se estabelecerem em áreas marginais, inicialmente na colina de Chapultepec, a montanha dos gafanhotos, que lhes fornecia uma posição estratégica, mas que era frequentemente contestada. Esta fase de sujeição foi, paradoxalmente, um período de intenso aprendizado e assimilação cultural, no qual os mexicas, enquanto serviam como soldados para os tepanecas de Azcapotzalco, absorveram as estruturas administrativas, as táticas militares e os refinamentos artísticos e tecnológicos das culturas mais avançadas. Eles aprenderam a navegar nas complexidades do lago, a reconhecer a importância da drenagem e da agricultura intensiva, e a integrar a sua cosmologia tribal com o panteão mais amplo e sofisticado da Mesoamérica Central. A busca por legitimidade dinástica era uma obsessão central durante este período, pois um povo sem uma linhagem real de prestígio era visto como ilegítimo, e os mexicas, conscientes desta falha, buscaram insistentemente ligar-se à nobreza das cidades-estado vizinhas, especialmente aquelas que reivindicavam descendência direta dos lendários toltecas de Tula. Esta manobra política, essencial para a sua aceitação no círculo das elites do vale, levou-os a solicitar um governante, ou tlatoani, emprestado de Culhuacan, uma cidade com forte tradição tolteca, iniciando o processo de transformação de uma liderança tribal baseada em sacerdotes e chefes de guerra para uma monarquia hereditária e divinamente sancionada. Este movimento estratégico demonstrava um entendimento profundo das regras do jogo político local, onde o poder militar deveria ser inevitavelmente casado com a autoridade simbólica, pavimentando o caminho para a sua futura hegemonia. O preço da ascensão, no entanto, veio com um custo social e político elevado, pois a sua ferocidade e o seu fervor religioso, que incluía rituais que chocavam os vizinhos, levavam frequentemente a conflitos e expulsões, como a que sofreram de Chapultepec, que serviu como um amargo lembrete da sua condição de outsiders. Foi durante esta expulsão que se deu um dos episódios mais controversos e definidores da sua história antiga, envolvendo o sacrifício ritual de uma filha do governante de Culhuacan, um ato de profunda devoção a Huitzilopochtli, que, embora tenha garantido a fúria e o ataque de Culhuacan, consolidou o seu compromisso inegociável com a sua divindade e o seu destino. Forçados a fugir novamente e despojados de suas poucas posses, os mexicas encontraram refúgio nas piores terras possíveis, ilhotas pantanosas no meio do lago Texcoco, sob a égide dos tepanecas.
A subordinação aos tepanecas de Azcapotzalco, que controlavam a maior parte do vale, marcou um período de crescimento silencioso e calculado, no qual os mexicas pagavam pesados tributos, mas ganhavam em troca a proteção e o espaço para desenvolver a sua infraestrutura e a sua força militar. Forçados a fugir novamente e despojados de suas poucas posses, os mexicas encontraram refúgio nas piores terras possíveis, ilhotas pantanosas no meio do lago Texcoco, sob a égide dos tepanecas. A subordinação aos tepanecas de Azcapotzalco, que controlavam a maior parte do vale, marcou um período de crescimento silencioso e calculado, no qual os mexicas pagavam pesados tributos, mas ganhavam em troca a proteção e o espaço para desenvolver a sua infraestrutura e a sua força militar. Enquanto serviam ao Tlatoani Tepaneca Tezozomoc, os mexicas não apenas aprimoraram as suas táticas de guerra, mas também construíram os fundamentos de sua futura capital, adaptando-se à vida lacustre com engenho e determinação. Este período de vassalagem foi uma incubadora estratégica, permitindo que a sua população crescesse, que a sua organização interna se solidificasse sobre a nova dinastia e que a sua reputação de força de choque se tornasse indispensável para os seus senhores. Apesar da sujeição econômica e política, a alma mexica não havia esquecido a profecia de Huitzilopochtli, e a cada flecha disparada em nome de Azcapotzalco, a sua ambição por autodeterminação e domínio crescia em segredo, nutrida pela lembrança da missão original de fundar um centro cósmico próprio. A dependência do poder tepaneca era apenas uma fase tática, um meio para adquirir o conhecimento e a força necessários para, um dia, inverter a balança de poder e declarar a sua soberania sobre o próprio vale que os havia rejeitado. A sua permanência nas ilhas pantanosas, embora forçada, começou a ser vista não como um castigo, mas como uma proteção estratégica, pois as águas do lago ofereciam uma barreira natural contra ataques terrestres, preparando-os para o momento de sua revolta. A longa e sinuosa trajetória dos mexicas, de imigrantes desprezados a mercenários valorizados, demonstra a capacidade de um grupo social de manipular as regras do sistema para sua própria vantagem, transformando a desvantagem em oportunidade através da força militar e da astúcia política. Eles souberam ser humildes quando a força externa era superior, e vorazes quando a chance se apresentava, utilizando cada humilhação e cada serviço prestado como um passo calculado na direção do destino que a sua religião lhes havia prometido. O Vale do México, que deveria ter sido o seu túmulo, tornou-se o seu campo de treino, forjando a mentalidade implacável necessária para a construção de um império que, em breve, transformaria a geopolítica da Mesoamérica para sempre. A profecia cumprida. O Águia, a Serpente e a fundação de Tenochtitlan. O momento culminante de toda a peregrinação mexica, a realização da profecia que havia impulsionado o seu povo para fora de Aztlán e através de séculos de lutas e subordinação, chegou quando o grupo se encontrava no seu ponto mais vulnerável, exilado nas ilhas mais inóspitas e lamacentas do lago Texcoco. Este local, um refúgio forçado concedido pelos tepanecas, era considerado inadequado para qualquer tipo de habitação permanente, caracterizado por águas salobras e pântanos instáveis. E foi precisamente neste ambiente de desespero e isolamento que o sinal divino, tantas vezes evocado pelos sacerdotes de Huitzilopochtli, finalmente se manifestou. A profecia, que prometia a fundação de um novo centro de poder onde uma águia estaria pousada sobre um cacto, alimentando-se de uma serpente, não era apenas um marco geográfico, mas uma validação cósmica do sofrimento e da perseverança de todo o povo mexica. O avistamento da águia, um símbolo do sol e da própria divindade Huitzilopochtli, empoleirada sobre o nopal que brotava de uma rocha em meio às águas, confirmou a crença de que a sua jornada havia chegado ao fim, transformando o refúgio pantanoso no centro do universo. Esta imagem poderosa não apenas serviu como um mandato para a fundação da cidade, mas também integrou os mexicas no grande ciclo cósmico da Mesoamérica,
ligando a sua ascensão à própria permanência do Sol e à ordem divina do mundo. O ato de construir a capital em 1325 d.C., batizada como Tenochtitlan, não foi meramente um projeto de engenharia, mas um labor de fé, exigindo que o povo empregasse toda a sua astúcia e disciplina para domar um ambiente natural que parecia deliberadamente hostil à vida humana. O desafio imposto pela localização no meio de um lago forçou os mexicas a desenvolverem soluções urbanísticas e de engenharia complexas desde o primeiro momento da fundação, diferenciando Tenochtitlan das cidades terrestres que a cercavam. A construção da cidade sobre estacas e a criação de ilhas artificiais exigiram a organização de um trabalho massivo e contínuo, utilizando lama, juncos e pedras para expandir a área habitável e solidificar o solo instável. A necessidade de gerir a água, separando as águas salgadas do lago Texcoco das águas doces de nascentes e riachos, que eram vitais para o consumo, levou à construção de diques e aquedutos monumentais, que demonstraram uma sofisticação tecnológica raramente vista em civilizações do período. Ao longo das décadas seguintes à fundação, a cidade transformou-se em um labirinto ordenado de canais e pontes, onde a circulação de pessoas e mercadorias era facilitada por vias aquáticas e terrestres cuidadosamente planejadas, refletindo uma organização urbana que superava em escala e complexidade muitos centros urbanos europeus da época. O coração de Tenochtitlan era o seu recinto cerimonial, dominado pelo Templo Maior, erguido no local exato do sinal divino, que funcionava como o eixo do mundo, o ponto de encontro entre o céu, a terra e o submundo, um testemunho físico da missão divina que os havia levado até ali. A arquitetura da cidade não era apenas funcional, mas profundamente simbólica, projetada para refletir a cosmologia mexica e para inspirar um senso de grandiosidade e destino. A fundação de Tenochtitlan teve implicações imediatas na política do vale, pois a localização isolada no lago oferecia uma proteção defensiva crucial, permitindo que os mexicas se concentrassem na sua expansão sem o medo constante de ataques terrestres diretos de seus vizinhos tepanecas. Esta vantagem estratégica, combinada com a sua reputação militar já estabelecida, permitiu-lhes negociar termos mais favoráveis de vassalagem e, mais importante, acumular gradualmente o poder militar e a experiência de liderança necessários para desafiar a hegemonia de Azcapotzalco. A cidade recém-fundada, embora ainda tributária, tornou-se rapidamente um centro de comércio e um motor de crescimento populacional, impulsionado pela agricultura altamente eficiente das Chinampas. Em essência, a concretização da profecia representou uma reengenharia da identidade mexica, transformando a sua errância em estabilidade, o seu desespero em glória e o seu pântano em potência, fornecendo-lhes a base territorial e ideológica a partir da qual o império seria construído. A ilha, que deveria ter sido seu último refúgio marginal, tornou-se o seu maior trunfo, o ponto de partida para a fase seguinte da sua história, na qual a diplomacia e a subordinação seriam trocadas por rebelião e domínio. A lembrança da fundação e do sinal sagrado serviu como o mito legitimador de todos os seus atos subsequentes de conquista, reforçando a crença de que a sua ascensão ao poder não era uma coincidência histórica, mas o inevitável cumprimento de um destino predestinado por Huitzilopochtli. A cada pedra assentada e a cada canal escavado, os mexicas cimentavam a sua reivindicação de serem o povo escolhido, o único capaz de sustentar o quinto sol e de manter a ordem cósmica, um fardo que aceitavam com uma mistura de orgulho e terror. A cidade que se ergueu sobre as águas não era apenas um marco de tijolo e argamassa, mas a manifestação física de um contrato entre um povo e o seu deus da guerra. Um contrato que exigiria um preço incessante, mas que garantia, em troca, o direito de governar a vasta e complexa Mesoamérica. A profecia havia sido cumprida. Agora, o trabalho de construir o Império de Tenochtitlan estava apenas começando. Capítulo 2. Tenochtitlan. A Veneza de Mesoamérica. Engenharia sobre as águas. O sistema de canais e chinampas.
A escolha de uma ilha no meio do vasto e salgado lago Texcoco, como o local de fundação de Tenochtitlan, impôs aos mexicas desafios ambientais que foram respondidos com uma série de inovações de engenharia que transformaram uma desvantagem geográfica em uma vantagem geográfica e agrícola sem paralelos na Mesoamérica. Para construir uma cidade permanente e funcional, o primeiro desafio era a própria natureza instável do solo pantanoso, exigindo a consolidação do terreno através da cravação de milhares de estacas de madeira e do aterramento com pedras e solo, um esforço contínuo que consumiu décadas de trabalho organizado e a mobilização de vastos recursos materiais e humanos. A solução encontrada para a agricultura, o engenhoso sistema de chinampas, ou canteiros flutuantes, é talvez o exemplo mais eloquente da capacidade de adaptação e planejamento dos mexicas, representando a criação de terras férteis a partir do próprio lago, utilizando a lama rica em nutrientes do fundo para construir ilhas artificiais que proporcionavam colheitas abundantes e quase contínuas. O funcionamento das chinampas baseava-se na escavação de canais profundos e paralelos, com a lama retirada sendo empilhada entre eles para formar leitos elevados de terra, que nunca excediam 1 metro de altura acima do nível da água, garantindo assim que as raízes das culturas tivessem acesso constante à umidade do subsolo lacustre. O funcionamento das chinampas baseava-se na escavação de canais profundos e paralelos, com a lama retirada sendo empilhada entre eles para formar leitos elevados de terra, que nunca excediam 1 metro de altura acima do nível da água, garantindo assim que as raízes das culturas tivessem acesso constante à umidade do subsolo lacustre. Esta técnica de agricultura intensiva, que evitava a necessidade de irrigação manual e promovia a fertilidade constante do solo sem exaustão, permitiu que a população de Tenochtitlan atingisse uma densidade urbana notável, suportando o seu crescimento vertiginoso e libertando uma grande parte da força de trabalho para atividades não agrícolas, como a guerra e a construção. A sustentabilidade e a produtividade das chinampas eram um motor silencioso que impulsionava a economia da capital, permitindo que a cidade-ilha não apenas se autossustentasse, mas também gerasse excedentes que alimentavam o exército e a burocracia imperial. Contudo, a gestão do ambiente aquático era uma tarefa de complexidade ainda maior, pois a cidade estava situada na porção salgada do lago, enquanto a porção oeste era de água doce e vital para a irrigação e o consumo humano, tornando essencial a construção de sistemas de controle hídrico. A grande obra de engenharia desta época foi o dique de Nezahualcóyotl, construído sob a liderança do governante de Texcoco, um aliado da Tríplice Aliança, que era uma muralha de erra e pedra com mais de 16 quilômetros de extensão, projetada para separar as águas salgadas das doces e proteger a cidade das inundações recorrentes que ameaçavam a sua estabilidade. Este dique monumental não apenas protegia Tenochtitlan, mas também regulava o nível das águas, transformando o lago em um reservatório gigante e garantindo a segurança e a habitabilidade do centro metropolitano, evidenciando uma coordenação entre os tlatoanes que transcendia a política e entrava no campo da cooperação tecnológica. A intrincada rede de canais dentro da própria cidade servia como as principais vias de transporte e comunicação, com canoas leves e rápidas movendo pessoas, materiais de construção e os produtos das chinampas, conectando os diversos bairros ou calpules de forma eficiente e fluida. A interconexão lacustre transformava a logística urbana, permitindo que o gigantesco mercado de Tlatelolco, o centro comercial da capital, fosse suprido com uma facilidade inigualável para a época, com mercadorias vindas de todas as partes do império e da própria ilha, sendo transportadas diretamente para as margens do centro de trocas. Esta dependência da água impulsionou o desenvolvimento de uma cultura naval sofisticada, com a construção e o manejo de embarcações sendo habilidades essenciais para a vida cotidiana e para as operações militares dos mexicas, demonstrando que a tecnologia da canoa era tão vital para o império quanto o arco e a flecha. A água era, portanto, ao mesmo tempo, o maior desafio e a maior aliada de Tenochtitlan.
e a forma como os mexicas a controlaram, a utilizaram e a integraram à sua estrutura urbana é a chave para compreender a sua ascensão ao poder na região. A fundação de uma metrópole com uma população que pode ter alcançado 200 mil habitantes em seu auge, em um local tão improvável, só foi possível graças a esta simbiose entre a fé e a engenharia civil, criando uma cidade que era, em essência, uma máquina hidráulica perfeitamente ajustada. A cidade-ilha, acessível a partir da terra firme apenas por 3 grandes aterros ou calçadas, possuía uma defesa natural incomparável e um sistema de produção de alimentos capaz de resistir a longos cercos, características que seriam testadas nos anos que se seguiram à sua supremacia. O Templo Maior, coração espiritual e centro do mundo asteca. No coração da cidade insular, no local exato onde a águia havia pousado sobre o cacto, erguia-se o Templo Maior, o principal centro cerimonial e o ponto de convergência simbólica de todo o universo asteca, um monumento que encarnava a dualidade da sua cosmologia e a essência da sua missão imperial. Esta estrutura massiva não era apenas um templo, mas uma representação tridimensional da montanha sagrada, o Coatepec, e era dedicada a 2 das divindades mais importantes do panteão mexica, cada uma ocupando um santuário no topo da Grande Pirâmide, marcando a interdependência entre a sobrevivência e a expansão. De um lado, o templo de Tlaloc, o deus da chuva e da fertilidade, pintado em tons de azul e branco, representava a agricultura, a subsistência e a água, elementos vitais para a vida no pântano. Do outro lado da plataforma superior, o templo de Huitzilopochtli, pintado de vermelho e branco, era o santuário do deus solar e da guerra, simbolizando o fogo, a conquista, o sacrifício e a expansão militar, reafirmando o papel dos mexicas como o povo escolhido para sustentar o sol. Esta justaposição de santuários no ponto mais alto da cidade comunicava de forma clara a filosofia central do Estado asteca. O império dependia tanto da capacidade de produzir alimentos quanto da capacidade de conquistar e obter tributos, e a manutenção do equilíbrio entre estas 2 forças era essencial para a continuidade da vida e da ordem cósmica. O Templo Maior, além disso, era o local onde a Terra se encontrava com o céu e o submundo, um axis mundi que validava a posição de Tenochtitlan como o centro da 4ª direção do universo. A pirâmide era o epicentro da atividade ritual, onde se realizavam os sacrifícios humanos, vistos não como atos de crueldade gratuita, mas como rituais de renovação cósmica, um pagamento de dívida para com os deuses que haviam sacrificado a si mesmos para criar o universo e o sol. O sangue, a seiva vital, era considerado o alimento necessário para manter o sol em movimento e garantir a continuidade da era atual, o 5º Sol, impedindo que o mundo fosse destruído, como havia acontecido com as eras anteriores. Os degraus da pirâmide eram, portanto, a via pela qual a vida humana era transformada em energia cósmica, uma transação sagrada que garantia a sobrevivência de todos os seres humanos, justificando a guerra como o meio para obter os prisioneiros necessários para alimentar os deuses. O recinto do Templo Maior era vasto e complexo, abrigando dezenas de outras estruturas menores, como o Tzompantli, os templos dedicados a Quetzalcoatl e Tezcatlipoca, e os aposentos dos sacerdotes, refletindo a organização burocrática e a profundidade da religião asteca. Este centro cerimonial não era apenas um local de culto, mas também o coração político e o repositório da memória histórica do império, pois a cada novo Tlatoani que subia ao poder, o templo era ampliado e reformado, encapsulando as vitórias militares e as ambições territoriais do novo governante. As sucessivas camadas de construção, descobertas pela arqueologia moderna, funcionam como um registro físico e cronológico da expansão asteca, com cada fase adicionando mais simbolismo e grandeza ao monumento central. A vida cotidiana de Tenochtitlan gravitava em torno dos ciclos rituais do Templo Maior, que ditava o calendário de festividades e a organização do tempo social, reforçando a coesão ideológica do império e a submissão dos diversos calpules ao poder central.
As festividades, marcadas por procissões, danças e a encenação de mitos, serviam como lembretes constantes do papel dos mexicas como o povo guardião do cosmos. A magnitude do templo maior, que se erguia acima de todos os outros edifícios da metrópole, era uma declaração de poder tanto para os cidadãos quanto para os embaixadores dos povos tributários, simbolizando a supremacia inquestionável de Tenochtitlan e a aliança indissolúvel entre o poder temporal do Tlatoani e a vontade implacável dos seus deuses. Estrutura urbana e poder. A divisão de bairros e a ascensão. A organização interna de Tenochtitlan era um reflexo da complexidade social e da eficiência administrativa alcançada pelos mexicas, dividida inicialmente em 4 grandes setores ou quadrantes, que eram subdivididos em numerosos calpules, ou bairros. O calpule era a unidade social e política básica da metrópole, funcionando como um clã territorial que possuía suas próprias terras comunais, seu próprio templo local, sua escola e seu conselho de anciãos, que geria os assuntos internos e organizava o trabalho e o recrutamento militar. Esta estrutura celular garantiu uma forte coesão social e uma mobilização eficiente de recursos, pois cada calpule era responsável por cumprir as obrigações tributárias e militares impostas pelo governo central, criando uma cadeia de comando que ligava o cidadão comum ao Tlatoani no topo da hierarquia. A administração da cidade-ilha era supervisionada por um complexo sistema de governo que incluía o Tlatoani, a figura suprema do império, o Cihuacoatl e o Conselho dos 4 Grandes Nobres, que representavam os 4 quadrantes da cidade e auxiliavam na tomada de decisões militares, judiciais e administrativas. A interligação entre os calpules e a administração central era a chave para a estabilidade da cidade, pois a descentralização do poder local permitia que as necessidades básicas da população fossem atendidas de forma eficiente, enquanto a centralização militar e religiosa garantia a unidade de propósito e a capacidade de ação rápida em caso de ameaça. O controle das vias de acesso, as grandes calçadas que ligavam a ilha à terra firme, era vital para a segurança e para a logística. A ascensão de Tenochtitlan como potência hegemônica foi um processo que se acelerou a partir do momento em que a cidade-ilha conseguiu não apenas dominar a sua geografia, mas também organizar de forma eficaz a sua população em prol de um objetivo comum: a conquista e a expansão. A alta produtividade agrícola das tinampas e a eficiente organização dos calpules garantiam o sustento da população e a formação de um exército numeroso e bem equipado, que se tornou a força de choque da Tríplice Aliança. A estrutura social e urbana da cidade era, em si, um motor de guerra, pois a educação de todos os jovens era voltada para o serviço militar, e a honra e o prestígio social eram alcançados através da captura de prisioneiros para o sacrifício, criando um ciclo virtuoso que ligava a religião, a sociedade e a expansão territorial. O poder de Tenochtitlan era visível não apenas em seus templos e edifícios administrativos, mas também em seu gigantesco mercado de Tlatelolco, uma cidade irmã que ficava interligada à capital e que se tornou o maior centro comercial de toda a Mesoamérica, onde milhares de pessoas se reuniam diariamente para trocar mercadorias vindas de todo o império. A riqueza e a diversidade de produtos, desde o ouro e o jade até o milho e as plomas exóticas, eram um testemunho da capacidade dos mexicas de gerir um vasto sistema de tributos e rotas comerciais, controlando o fluxo de riqueza em direção ao coração da ilha. O mercado era estritamente regulamentado por juízes e inspetores, garantindo a ordem e a padronização das trocas, o que demonstra o grau de sofisticação jurídica e econômica que o império havia alcançado. A ascensão da ilha sobre o vale e, subsequentemente, sobre vastas regiões da Mesoamérica pode ser entendida como resultado direto da sua superioridade organizacional e da sua motivação ideológica, que transformou a necessidade de sobreviver no pântano em uma máquina imperial. O poder de Tenochtitlan emanava da sua capacidade de mobilizar, alimentar e armar o seu povo de forma mais eficiente do que os seus vizinhos, e de justificar esta expansão através de uma fé que via a conquista como um dever cósmico.
A capital, então, não era apenas o centro geográfico do império, mas o centro neurálgico que coordenava a política, a economia e a religião, garantindo que as riquezas e os prisioneiros fluíssem incessantemente para o templo maior. Capítulo 3. A Tríplice Aliança e a Forja do Império, a libertação de Azcapotzalco e o início da expansão. A transformação dos mexicas de vassalos submissos em potência dominante do Vale do México foi deflagrada por um evento de grande ruptura política e militar que marcou o fim da sua sujeição e o início da sua era de hegemonia. A rebelião contra Azcapotzalco, o poderoso reino tepaneca que os havia dominado por mais de um século. A morte do Tlatoani tepaneca Tezozomoc, um líder astuto que havia mantido a paz através da força e da diplomacia, gerou uma disputa sucessória que enfraqueceu o reino dominante, criando a janela de oportunidade que o jovem e ambicioso Tlatoani mexica, Itzcoatl, estava esperando. A decisão de romper com o poder tepaneca não foi unânime em Tenochtitlan, mas a facção militarista, liderada por Itzcoatl e seu conselheiro Tlacaelel, prevaleceu, convencida de que a sobrevivência futura dependia da soberania total e da conquista. A guerra que se seguiu foi uma luta pela sobrevivência, na qual os mexicas, aliados com os rebeldes de Texcoco e outras cidades-estado descontentes, enfrentaram o poderio tepaneca, que controlava a maior parte dos recursos e das rotas comerciais do vale. O conflito exigiu uma mobilização total dos recursos de Tenochtitlan e demonstrou a superioridade tática e a ferocidade dos guerreiros mexicas, que lutavam não apenas pela liberdade, mas pelo cumprimento da sua missão religiosa de fundar um império. A vitória final, culminando na derrota e destruição parcial de Azcapotzalco por volta de 1428 d.C., não apenas libertou os mexicas do jugo tepaneca, mas também os posicionou como a força militar proeminente da região, com o domínio sobre vastos territórios recém-conquistados. Este momento de libertação foi imediatamente seguido por uma reformulação radical da identidade histórica e da estrutura política mexica, um processo supervisionado principalmente por Tlacaelel, que se tornaria uma figura fundamental na consolidação ideológica do império. Os registros históricos que descreviam o passado humilhante dos mexicas como bárbaros e mercenários foram revisados e, em muitos casos, destruídos, substituídos por uma nova narrativa que os retratava como o povo escolhido, destinado desde Aztlán a governar e a sustentar o sol. Essa reescrita da história forneceu a justificação ideológica para a expansão militar que se seguiria, transformando a conquista em um dever sagrado e a coleta de tributos em uma necessidade cósmica. Essa reescrita da história forneceu a justificação ideológica para a expansão militar que se seguiria, transformando a conquista em um dever sagrado e a coleta de tributos em uma necessidade cósmica. A derrota de Azcapotzalco e a subsequente redistribuição de terras e tributos entre os vencedores marcaram o início de uma nova ordem no Vale do México, na qual os mexicas deixaram de ser meros participantes para se tornarem os arquitetos do novo sistema. A experiência da opressão tepaneca ensinou aos líderes mexicas a importância de não apenas vencer a guerra, mas de estabelecer um sistema de domínio que fosse tanto eficiente na extração de riqueza, quanto flexível o suficiente para manter a estabilidade regional. O sucesso militar foi rapidamente transformado em organização política, com o estabelecimento de um sistema de controle indireto sobre as cidades conquistadas. A recusa em aceitar a simples distribuição de espólios de guerra em favor de uma aliança permanente e estruturada foi o golpe de mestre que lançou as bases do império. O Tlatoani Itzcoatl e seus conselheiros entenderam que o poder duradouro não residia na dominação de uma única cidade, mas na coordenação de múltiplas forças sob uma liderança unificada, garantindo que o seu poder militar fosse sustentado pela inteligência política e pela gestão de recursos. Assim, o fim da vassalagem tepaneca deu lugar à criação de uma estrutura de poder mais complexa, que se expandiria rapidamente. Os três pilares do poder, Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan,
A Tríplice Aliança, ou Escantlatoloyan, não era uma simples coalizão militar, mas a estrutura administrativa e de comando que consolidou a supremacia no Vale do México, estabelecendo o modelo para toda a expansão imperial azteca, e que perduraria até o contato com os europeus. Esta aliança era composta por 3 cidades-estado principais: Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan. O estabelecimento desta parceria estratégica garantiu que a hegemonia fosse exercida de forma tripartida, embora na prática o poder e a influência se movessem cada vez mais em direção a Tenochtitlan. O acordo de partilha de poder estabelecia regras claras para a distribuição dos tributos e dos bens conquistados. Tenochtitlan e Texcoco receberiam a maior parte, cada uma ficando com 2/5 do total, enquanto Tlacopan recebia o 1/5 restante. Esta divisão não era apenas econômica, mas também refletia o papel de cada cidade na aliança. Tenochtitlan fornecia o poderio militar e a liderança ideológica. Texcoco era reconhecida pela sua sabedoria jurídica e arquitetônica, fornecendo a base legal e a organização para a administração dos territórios. E Tlacopan garantia a adesão dos remanescentes tepanecas e fornecia um importante contingente militar. Essa estrutura permitia a coexistência de diferentes estilos de governo dentro da aliança. Embora o acordo fosse nominalmente tripartido, o crescimento descontrolado da população, da riqueza e da ambição militar de Tenochtitlan a transformou rapidamente na cabeça incontestável da aliança. Os tlatoanes mexicas, a partir de Moctezuma I, passaram a conduzir a maior parte das campanhas de conquista e a tomar as decisões estratégicas, com Texcoco e Tlacopan seguindo a liderança do poder ascendente da ilha. O papel de Tlacaelel, que deteve o título de Cihuacótl por décadas, foi fundamental para garantir que a ideologia militarista e expansionista de Tenochtitlan fosse a força motriz de toda a Tríplice Aliança. A aliança não só conquistava, mas também administrava a vasta rede de cidades e províncias tributárias, criando um sistema de controle indireto que respeitava, em grande parte, a autonomia dos governantes locais. Em vez de impor uma burocracia mexicana rígida, o império se concentrava na extração eficiente de tributos e na garantia de que as rotas comerciais estivessem seguras para o fluxo de bens para Tenochtitlan. Essa abordagem pragmática permitia que a aliança controlasse um vasto território com um número relativamente pequeno de administradores, exigindo apenas que as cidades conquistadas pagassem o seu tributo, reconhecessem a supremacia dos 3 tlatoanes e fornecessem tropas em caso de guerra. Essa estrutura de governo indireto, embora eficaz, continha a semente da sua própria instabilidade, pois o ressentimento dos povos subjugados pela constante extração de recursos e a exigência de prisioneiros para o sacrifício era palpável. A aliança não buscava a integração cultural total, mas sim o domínio econômico, criando um vasto império de vassalos relutantes. O poder da Tríplice Aliança era, portanto, uma teia complexa de alianças e coerção, sustentada pela força do exército mexica e pela ameaça de punição rápida e brutal contra qualquer tentativa de rebelião. O sistema de tributos, a engrenagem econômica do domínio azteca. O Império Azteca era, em sua essência, um império tributário, e o sistema de extração de riqueza e bens das províncias conquistadas era a engrenagem econômica que sustentava a grandeza de Tenochtitlan, financiando o luxo da nobreza, a manutenção dos templos e a expansão do próprio exército. O estabelecimento de províncias tributárias era o objetivo final de qualquer campanha militar, e uma vez que uma região era subjugada, o pagamento de tributos se tornava uma obrigação anual, formalizada através de um complexo sistema de registro e fiscalização. Os códices tributários, como o Códice Mendoza, funcionavam como registros detalhados das obrigações de cada cidade, listando a quantidade, o tipo e a frequência dos itens a serem entregues à capital.
Os tributos eram extremamente diversificados, refletindo a riqueza ecológica da Mesoamérica e a especialização artesanal das diversas regiões, incluindo grandes quantidades de milho, feijão e outros alimentos básicos, mas também bens de luxo e materiais estratégicos. As províncias costeiras enviavam plumas de pássaros exóticos, cascas de tartaruga, jade e ouro, enquanto as regiões centrais forneciam tecidos de algodão, sal e cerâmica, garantindo que o mercado de Tenochtitlan, Tlatelolco, fosse abastecido com uma variedade inigualável de mercadorias. A riqueza tributária não apenas sustentava a corte, mas também criava um excedente que permitia aos mexicas financiar obras públicas e manter a coesão social através da distribuição de alimentos em épocas de escassez. O aspecto mais sensível do sistema de tributos, contudo, era a exigência constante de prisioneiros de guerra, que eram utilizados nos rituais de sacrifício no Templo Maior, ligando de forma indissolúvel a economia da conquista à religião de Estado. Essa necessidade de obter cativos para o sacrifício funcionava como um motor perpétuo para a guerra, exigindo que os exércitos da Tríplice Aliança estivessem em constante movimento, garantindo o fluxo de sangue vital para os deuses e, ao mesmo tempo, reforçando o medo e a submissão dos povos tributários. As Guerras Floridas, ou Xochitlán-Yoyotl, eram um tipo de conflito ritualizado, acordado entre a aliança e certas cidades independentes, cujo objetivo principal era a captura de guerreiros para o sacrifício, demonstrando a institucionalização da guerra para fins religiosos. O transporte e a fiscalização do sistema tributário eram realizados por uma rede de coletores e fiscais imperiais, que visitavam as províncias para garantir que as obrigações fossem cumpridas, e o descumprimento dos pagamentos ou qualquer insubordinação era punido com rapidez e extrema severidade. A eficiência do sistema permitia que a riqueza de um vasto império convergisse para a ilha de Tenochtitlan, transformando-a na capital mais rica e poderosa do seu tempo. A dependência do tributo, no entanto, tornava o império vulnerável a rebeliões coordenadas, pois o ressentimento gerado pela constante extração de bens e a violência sacrificial dos mexicas era uma fonte latente de instabilidade, pronta para ser explorada por qualquer força externa que prometesse libertação. Capítulo 4. A Sociedade Azteca, Hierarquia e Dever, do Tlatoani ao Macerhualtin. As camadas sociais e seus papéis. A sociedade mexica era marcada por uma rígida estrutura hierárquica, onde o lugar de cada indivíduo era determinado por nascimento, merecimento militar e afiliação ao Calpulli, mas com uma notável, embora limitada, mobilidade social baseada principalmente no sucesso no campo de batalha. No topo desta pirâmide social estava o Tlatoani, o governante supremo de Tenochtitlan, cuja autoridade era tanto política quanto divina, sendo ele o comandante-chefe do exército e o principal intermediário entre o povo e os deuses. Abaixo do Tlatoani, a classe mais poderosa e influente era a dos Pipiltin, que não pagavam tributos, possuíam terras privadas e ocupavam os altos cargos administrativos, militares e sacerdotais, exercendo o poder real sobre o vasto império. A nobreza Pipiltin era complementada pelos Postecas, a poderosa e endogâmica classe dos mercadores de longa distância, que formavam uma elite comercial com grande riqueza e influência, gozando de privilégios especiais e jurisdição própria. Os postecas não eram apenas comerciantes, mas também atuavam como espiões do Tlatoani em territórios distantes e potenciais alvos de conquista, demonstrando que a sua função se estendia além do simples comércio, sendo vitais para a expansão e a segurança do império. Embora não fossem nobres de nascimento, a sua riqueza e a sua função estratégica lhes conferiam um status social que os colocava acima da massa da população. A base da sociedade era composta pelos Macerhualtin, que constituíam a vasta maioria da população e eram a força motriz da agricultura, da construção e da guerra, sendo responsáveis pelo pagamento de tributos em trabalho e em bens para sustentar a máquina imperial.
Embora não fossem nobres de nascimento, a sua riqueza e a sua função estratégica lhes conferiam um status social que os colocava acima da massa da população. A base da sociedade era composta pelos Maseualtim, que constituíam a vasta maioria da população e eram a força motriz da agricultura, da construção e da guerra, sendo responsáveis pelo pagamento de tributos em trabalho e em bens para sustentar a máquina imperial. Embora não fossem nobres de nascimento, a sua riqueza e a sua função estratégica lhes conferiam um status social que os colocava acima da massa da população. A base da sociedade era composta pelos Maseualtim, que constituíam a vasta maioria da população e eram a força motriz da agricultura, da construção e da guerra, sendo responsáveis pelo pagamento de tributos em trabalho e em bens para sustentar a máquina imperial. Os Maseualtim viviam organizados nos calpules, onde trabalhavam a terra comunal, forneciam os recrutas para o exército e participavam das obras públicas, desempenhando um papel essencial na manutenção da ordem e da prosperidade da cidade. A mobilidade social para os Maseualtim era primariamente conquistada através da guerra, onde a captura de prisioneiros podia elevar um guerreiro ao status de Tequihua ou Quaupili, concedendo-lhe honras e, por vezes, a isenção de tributos. Na base estavam os Tlatlacotin, cuja condição não era hereditária e se assemelhava mais a uma servidão por dívida ou a uma punição por crimes, sendo que os indivíduos podiam vender a si mesmos em troca de comida ou se tornar escravos de guerra, mas tinham direitos legais e a possibilidade de reconquistar a liberdade. O sistema social era, portanto, uma estrutura complexa de deveres e privilégios que garantia que cada estrato social contribuísse para a força e a coesão do império. A rigidez social era equilibrada pela valorização do mérito militar, que permitia que guerreiros comuns ascendessem e se integrassem, em certa medida, na nobreza, fornecendo um incentivo constante para a participação nas campanhas de conquista. A educação para a guerra e o sacerdócio. Calmeca e Tepochcali. A educação era um pilar fundamental da sociedade mexica, sendo obrigatória para todos os jovens, independentemente da sua origem social, um fato que distingue o Império Azteca de muitas sociedades contemporâneas, e que demonstra o seu investimento na formação ideológica e militar da população. O sistema educacional era bifurcado e refletia a divisão de classes, com cada tipo de escola sendo adaptado ao futuro papel esperado do aluno na manutenção do Estado e do cosmos. O Calmeca era a escola destinada aos filhos da nobreza e de alguns Maseualtim de destaque, focando-se na formação de líderes políticos, altos funcionários, guerreiros de elite e sacerdotes. No Calmeca, a instrução era rigorosa e abrangia um currículo sofisticado, que incluía o estudo de códigos, história, astronomia, religião, calendários e a retórica cerimonial, preparando os alunos para cargos de alta responsabilidade e para a interpretação dos complexos rituais e presságios que governavam a vida imperial. A disciplina era severa, e o foco era o desenvolvimento de um caráter estoico, consciente do seu dever para com os deuses e o Estado. Por outro lado, o Tepochcali era a escola frequentada pelos filhos dos Maseualtim de cada calpule, fornecendo uma formação mais prática, focada nas artes da guerra, no trabalho manual e nos deveres civis. A função principal do Tepochcali era a de preparar os jovens para serem soldados eficazes e cidadãos produtivos, ensinando-lhes o manejo das armas, as táticas de combate e as tradições religiosas básicas, garantindo um suprimento constante de recrutas treinados para o exército imperial. Ambos os sistemas educacionais, no entanto, tinham um objetivo unificado: incutir o profundo senso de dever cívico e religioso, reforçando a crença de que o serviço ao Estado e aos deuses, especialmente através da guerra, era a mais alta honra que um indivíduo poderia alcançar. A formação militar era essencial para a ascensão social, e a captura de prisioneiros era o medidor de sucesso. A importância da educação não residia apenas na transmissão de conhecimento prático, mas na socialização ideológica,
garantindo que as futuras gerações de guerreiros, administradores e sacerdotes compartilhassem a mesma cosmovisão e estivessem dispostos a sacrificar-se pelo bem do império e do quinto sol. Esta ênfase na educação universal e estratificada foi um dos fatores-chave que permitiu aos mexicas manter a coesão ideológica sobre uma vasta população e sustentar um exército permanentemente pronto para a expansão e a coleta de tributos. A organização das escolas e a disciplina imposta transformaram a juventude em um recurso militar e burocrático, essencial para a manutenção da máquina imperial. Justiça e lei. O código moral e a manutenção da ordem imperial. A estabilidade e a longevidade do Império Azteca eram garantidas por um sistema de justiça e lei rigoroso e bem estruturado, que buscava manter a ordem social, proteger a propriedade e reforçar os valores morais e religiosos da sociedade. Os mexicas possuíam um código legal detalhado que tratava de uma ampla gama de delitos, desde crimes contra a propriedade e a moral até a traição e a insubordinação, aplicando punições que variavam de multas e o rebaixamento social até a escravidão e a pena de morte, dependendo da gravidade da infração e da classe social do infrator. O sistema de justiça era hierárquico, com tribunais locais nos calpules e cortes de apelação nas grandes cidades, culminando no Tribunal Supremo presidido pelo Tlatoani e o Cihuacótl em Tenochtitlán. A lei era aplicada com severidade, sendo a pena de morte comum para crimes como o roubo em mercados, o adultério, a embriaguez pública e a traição, demonstrando a ênfase na manutenção da ordem pública e da moralidade cívica, que eram vistas como essenciais para a saúde do império. Os juízes, ou tecukti, eram nomeados pela nobreza e eram responsáveis por investigar os crimes, ouvir as testemunhas e proferir as sentenças, sendo que a sua autoridade era respeitada e a corrupção era punida com o mesmo rigor que os outros crimes, reforçando a integridade do sistema. A lei não era apenas um instrumento de punição, mas também um veículo para reforçar a estrutura social, com a nobreza sendo julgada por padrões mais estritos, refletindo a sua maior responsabilidade. A manutenção da ordem imperial dependia crucialmente da justiça, pois as leis não se aplicavam apenas aos cidadãos de Tenochtitlan, mas também aos povos tributários, que eram obrigados a aderir a certos padrões de conduta e a não desafiar a autoridade da Tríplice Aliança. A lei era usada como ferramenta de controle, punindo qualquer forma de insubordinação ou rebelião com a força militar, mas também garantindo que as rotas comerciais estivessem seguras e que os contratos e as trocas comerciais fossem respeitados, o que era vital para o fluxo de tributos e mercadorias. O código moral, fortemente ligado à religião, garantia que os valores de coragem, disciplina e serviço fossem perpetuados. A justiça asteca era caracterizada pela sua rapidez e publicidade, com os julgamentos sendo frequentemente realizados em praça pública, servindo como um poderoso dissuasor e reforçando a autoridade do Estado. A lei era usada como ferramenta de controle, punindo qualquer forma de insubordinação ou rebelião com a força militar, mas também garantindo que as rotas comerciais estivessem seguras e que os contratos e as trocas comerciais fossem respeitados, o que era vital para o fluxo de tributos e mercadorias. O código moral, fortemente ligado à religião, garantia que os valores de coragem, disciplina e serviço fossem perpetuados. A justiça asteca era caracterizada pela sua rapidez e publicidade, com os julgamentos sendo frequentemente realizados em praça pública, servindo como um poderoso dissuasor e reforçando a autoridade do Estado. O rigor da lei, embora brutal em comparação com padrões modernos, era visto como necessário para a manutenção da estabilidade do império e para agradar aos deuses, que exigiam ordem e disciplina entre o seu povo. A aplicação consistente e implacável da lei garantiu a obediência e a paz interna, permitindo que os mexicas concentrassem os seus recursos e a sua energia na expansão e na manutenção da sua vasta rede de dependências. Capítulo 5. O Cosmos Azteca. Deuses, sacrifícios e calendário. O panteão místico. Quetzalcóatl, Tezcatlipoca e o culto solar.
A religião asteca era um complexo e intrincado sistema de crenças que unificava o império, caracterizado por um vasto e multifacetado panteão que incorporava as divindades de antigas culturas mesoamericanas e de povos recentemente assimilados, refletindo a natureza sincrética e expansionista da sua fé. O universo era visto como uma sucessão de ciclos, as eras do Sol, e os mexicas viviam sob a égide do quinto Sol, ou Sol do movimento, que exigia um esforço contínuo e o máximo de devoção para evitar o colapso cósmico que havia destruído as eras anteriores. No centro desta teologia estavam os deuses, criadores e patronos, que interagiam de forma dinâmica e muitas vezes antagônica. Entre as divindades mais importantes, destacavam-se os irmãos e rivais, Quetzalcóatl, o deus da sabedoria, do vento, da arte e da vida, associado à criação e ao florescimento da civilização, e Tezcatlipoca, o deus da noite, da feitiçaria, do destino e dos guerreiros, que representava a mudança, o mistério e a destruição. Esta dualidade entre criação e destruição, luz e sombra, era um tema recorrente na cosmologia mexica, refletindo a natureza cíclica da existência. A coexistência e o conflito entre estas duas forças eram essenciais para o movimento do universo. Além dos deuses criadores, o panteão incluía figuras como Tlaloc, o antigo deus da chuva e da fertilidade, cuja importância era imensa para a agricultura baseada nas chinampas. E Huitzilopochtli, o deus tribal mexica do sol e da guerra, cuja ascensão no panteão refletia a ascensão política de Tenochtitlan. À medida que os mexicas se tornavam hegemônicos, o culto a Huitzilopochtli, que exigia a guerra constante e o sacrifício, ganhou proeminência e se tornou o culto de Estado, justificando a expansão militar e a coleta de prisioneiros. O culto solar era fundamental, pois o Sol era visto como um guerreiro que lutava diariamente para atravessar o céu, precisando de sangue para se fortalecer. A religião asteca não era uma questão de crença individual, mas uma obrigação cívica e cósmica, na qual a participação nos rituais e o apoio ao Estado religioso eram essenciais para a manutenção do cosmos e para a própria sobrevivência do império. O panteão estava repleto de centenas de divindades menores, que governavam aspectos específicos da vida, desde o milho e as flores até a morte e a dança, garantindo que não havia dimensão da existência que não fosse mediada por alguma força divina. A complexidade do panteão e a necessidade de seguir os rituais corretos exigiam uma vasta e poderosa classe sacerdotal, que se encarregava da interpretação dos calendários, da realização dos sacrifícios e da manutenção dos templos. O alimento dos deuses, o ritual do sacrifício humano e a cosmologia. O sacrifício humano era o ponto central e mais profundo da prática religiosa asteca, um ritual cuja importância transcende a violência e está intrinsecamente ligada à sua cosmologia e à sua filosofia de dívida e reciprocidade para com as divindades. A cosmovisão asteca ensinava que os deuses haviam se sacrificado, inclusive oferecendo seu próprio sangue, para criar o sol, a terra e os seres humanos, e que, portanto, a humanidade tinha uma dívida de sangue eterna para com eles. O sangue e o coração humanos, chamados de Xauxihuatl, eram vistos como o alimento mais vital para manter os deuses fortes e evitar que o sol parasse de se mover e o universo colapsasse. A necessidade de obter prisioneiros para o sacrifício era, como já estabelecido, o motor ideológico por trás da guerra de expansão e das guerras floridas, transformando a conquista em uma busca religiosa por material sacrificial. Os rituais eram variados e adaptados à divindade a ser honrada, mas o sacrifício no topo do templo maior era o mais significativo, onde os prisioneiros, geralmente guerreiros capturados, eram estendidos sobre a pedra de sacrifício e tinham o coração removido pelos sacerdotes. Esse ato era seguido pelo desmembramento do corpo, com partes sendo oferecidas aos deuses e, em alguns casos, consumidas ritualmente pelos nobres e guerreiros que haviam feito a captura, em um ciclo que ligava a religião, a guerra e a alimentação.
Os sacrifícios eram realizados com uma frequência e em uma escala que chocou os observadores externos, mas, para a sociedade asteca, eram atos de suprema responsabilidade cívica e religiosa, um preço necessário para a continuidade da vida e a garantia das colheitas. O rito não era um fim em si, mas um meio para manter o equilíbrio cósmico, demonstrando que a vida humana individual estava subordinada ao bem-estar do coletivo e à ordem do universo. O sacrifício era, portanto, a manifestação mais extrema da sua filosofia de dívida e o pilar sobre o qual a sua hegemonia ideológica era construída. A cosmovisão asteca, expressa através desses rituais, era profundamente fatalista, mas também ativa, pois exigia a intervenção constante do ser humano para adiar o destino inevitável do universo, através do serviço militar e do oferecimento de sacrifícios. A religião fornecia um senso de propósito e unidade, justificando a estrutura de classes, o poder do Tlatoani e a expansão do império como ferramentas necessárias para o cumprimento do destino divino. A crença na urgência cósmica e na necessidade de sangue para sustentar o sol era o elo que conectava o guerreiro no campo de batalha, o agricultor nas chinampas e o sacerdote no templo maior. A medição do tempo. O calendário duplo, Xiuhpoali e Tonalpoali. A precisão e a sofisticação da astronomia e da matemática asteca eram evidentes no seu complexo sistema de medição do tempo, que se baseava na interconexão de dois calendários distintos e sincronizados, que governavam todos os aspectos da vida religiosa, agrícola e civil do império. O Xiuhpoali era o calendário solar civil, composto por 365 dias, dividido em 18 meses de 20 dias, com um período final de 5 dias considerados perigosos e de má sorte, que exigiam jejum e cautela. Este calendário era o guia para as festividades anuais, as estações agrícolas e a organização do trabalho. O Tonalpoali era o calendário sagrado e divinatório, composto por 260 dias, que não se relacionava com o ciclo solar, mas sim com a combinação de 20 sinais de dia e 13 números, resultando em 260 nomes únicos para os dias. Este calendário, que era o foco da interpretação sacerdotal, era usado para determinar os dias de boa e má sorte, para prever o destino dos recém-nascidos e para guiar a realização de rituais e sacrifícios, sendo o instrumento fundamental da classe sacerdotal para a leitura dos presságios e a tomada de decisões estratégicas. A sua natureza mais curta garantia um ciclo mais rápido e uma constante renovação das energias divinas. A verdadeira genialidade do sistema residia na sincronização destes dois ciclos distintos, o Xiuhpoali, de 365 dias, e o Tonalpoali, de 260 dias, que só coincidiam novamente no mesmo dia a cada 52 anos, formando o ciclo do século asteca. O fim de cada ciclo de 52 anos era um momento de profunda ansiedade e temor, pois a crença era que o universo poderia terminar e o quinto sol poderia ser extinto, exigindo uma complexa e solene cerimônia do novo fogo, na qual todos os fogos eram apagados e um novo fogo era aceso no peito de uma vítima sacrificial, garantindo o renascimento do sol e a continuação da era por mais 52 anos. O conhecimento e a interpretação destes calendários eram um monopólio da classe sacerdotal, que os utilizava para exercer uma influência imensa sobre a vida social e política, aconselhando os tlatoanes sobre o momento mais propício para iniciar campanhas militares, semear ou colher. A medição precisa do tempo e a compreensão dos ciclos celestes eram para os astecas ferramentas de poder, permitindo-lhes alinhar as suas ações com as forças cósmicas e reforçando a sua crença na inevitabilidade do seu destino imperial. A Pedra do Sol, um grande monólito descoberto que representa o quinto sol e o sistema de calendário, é o testemunho mais eloquente desta união entre a astronomia, a religião e a arte. Capítulo 6. O esplendor do saber, arte, ciência e escrita. A arquitetura monumental, pirâmides, templos e palácios.
A força e a ideologia do Império Azteca eram traduzidas em uma arquitetura monumental, que não buscava apenas a funcionalidade, mas também a representação simbólica do poder e da cosmologia, utilizando a pedra vulcânica, a argamassa e o estuque para criar paisagens urbanas imponentes. A cidade de Tenochtitlan, erguida sobre a água, era o palco para esta expressão arquitetônica, com o templo maior como o seu ápice, mas complementado por uma série de outros templos, pirâmides e estruturas civis que demonstravam um domínio notável da engenharia e do design urbano. A arquitetura era projetada para a escala e para a massa, com as pirâmides em degraus dominando o horizonte, servindo como plataformas para os templos no topo, aproximando o povo e a nobreza dos céus. Os palácios dos Tlatoanes e dos nobres eram extensos complexos que combinavam aposentos residenciais, jardins, áreas administrativas, tribunais e armazéns, refletindo a natureza multifacetada do governo e o luxo da elite imperial. O Palácio de Moctezuma II, por exemplo, era um vasto conjunto de edifícios que incluía jardins botânicos e zoológicos, demonstrando o gosto da nobreza pela coleção de espécies raras e o controle sobre os recursos naturais do império. A utilização de pedra talhada e a aplicação de estuque colorido e vibrante conferiam às estruturas uma aparência rica e imponente, embora a maior parte destas cores tenha se perdido ao longo do tempo. O Palácio de Moctezuma II, por exemplo, era um vasto conjunto de edifícios que incluía jardins botânicos e zoológicos, demonstrando o gosto da nobreza pela coleção de espécies raras e o controle sobre os recursos naturais do império. A utilização de pedra talhada e a aplicação de estuque colorido e vibrante conferiam às estruturas uma aparência rica e imponente, embora a maior parte destas cores tenha se perdido ao longo do tempo. A engenharia civil, já mencionada no contexto das chinampas e dos diques, era inseparável da arquitetura, sendo os aquedutos um exemplo eloquente, como o que trazia água doce da colina de Chapultepec para o centro da ilha, garantindo o suprimento vital para a população. As calçadas que ligavam a ilha ao continente eram obras de arte em si, funcionando como pontes e estradas elevadas que garantiam o fluxo de pessoas e mercadorias, mas também como defesas estratégicas, com pontes levadiças que podiam ser removidas em caso de ameaça. Esta integração entre a função militar, a engenharia e a forma arquitetônica era uma marca do planejamento mexica. A arquitetura, em suma, era uma ferramenta de poder, utilizada para impressionar os povos tributários e para reforçar a autoridade do Tlatoani e do Panteão. Os edifícios eram projetados para serem vistos e vivenciados como representações do cosmos e da grandeza imperial, com o seu tamanho e a sua localização estratégica comunicando a supremacia inquestionável de Tenochtitlan sobre as outras cidades da Mesoamérica. Cada novo templo, cada palácio reconstruído, era um testemunho da capacidade dos mexicas de mobilizar a sua vasta força de trabalho em prol de um projeto arquitetônico e ideológico unificado. A arte da plumária e a ourivesaria, o requinte artesanal asteca. A expressão artística mexica era caracterizada por um requinte artesanal que se manifestava em diversas formas, mas encontrava o seu auge na plumária e na ourivesaria, que eram reservadas para a nobreza e para os rituais religiosos, simbolizando o luxo, o status e a conexão com o mundo divino. A plumária, em particular, era considerada uma das mais altas formas de arte, pois envolvia a coleta de milhares de penas de aves tropicais raras, muitas vezes obtidas através do sistema de tributos ou de expedições de potecas a regiões distantes. Os amantecas eram altamente especializados e criavam mantos, escudos, capacetes e insígnias militares que eram usados pelo Tlatoani e pelos guerreiros de elite, sendo que cada peça era uma complexa e meticulosa obra de arte que comunicava o status social e as proezas militares do seu portador. A técnica consistia em fixar as penas de forma a criar um efeito de cor e textura inigualável, demonstrando a paciência e a habilidade manual dos artesãos. A plumária era, portanto, uma manifestação visível da riqueza e do poder do império, que podia comandar a entrega de recursos raros de regiões distantes.
A ourivesaria mexicana, embora menos documentada devido à destruição das peças pelos conquistadores, era igualmente sofisticada, com os artesãos dominando a fundição, o martelamento e a gravação de metais preciosos como o ouro e a prata, que eram usados para criar joias, ornamentos e objetos rituais. O ouro era associado ao sol, e a sua utilização em objetos religiosos e na ornamentação dos nobres refletia a conexão da elite com o poder solar de Huitzilopochtli. Os tlatoanes costumavam enviar peças de ourivesaria como presentes diplomáticos, demonstrando o seu poder e a excelência dos seus artesãos. A produção de cerâmica e escultura em pedra era igualmente vital, com a cerâmica sendo usada tanto para fins utilitários quanto para fins rituais. O ouro era associado ao sol, e a sua utilização em objetos religiosos e na ornamentação dos nobres refletia a conexão da elite com o poder solar de Huitzilopochtli. Os tlatoanes costumavam enviar peças de ourivesaria como presentes diplomáticos, demonstrando o seu poder e a excelência dos seus artesãos. A produção de cerâmica e escultura em pedra era igualmente vital, com a cerâmica sendo usada tanto para fins utilitários quanto para fins rituais. A escultura em pedra vulcânica, como a famosa Pedra do Sol, demonstrava o domínio da lapidação e a capacidade de trabalhar materiais duros para criar obras monumentais que registravam mitos, eventos históricos e a cosmologia complexa do Império. A arte asteca, em todas as suas formas, servia a um propósito funcional e ideológico, reforçando a narrativa de poder e a legitimidade do Tlatoane. Os códices e a história. O sistema de pictogramas e o registro do conhecimento. O registro e a transmissão do conhecimento na sociedade asteca eram realizados através dos códices, livros feitos de papel de casca de figueira ou pele de animal, que continham informações vitais sobre história, religião, genealogia, economia e tributos, servindo como os arquivos e as bibliotecas do Império. O sistema de escrita mexica era principalmente pictográfico e ideográfico, onde os símbolos representavam objetos e ideias, complementado por um uso limitado de glifos fonéticos, que permitiam representar nomes próprios, lugares e datas. Os escribas, ou tl'aquilos, eram membros de elite da sociedade, treinados nas escolas Calm-Esec, que dominavam a arte da pintura e a complexidade do sistema de escrita, sendo responsáveis por registrar eventos importantes, o pagamento de tributos e as lendas religiosas em cores e formas altamente padronizadas. O conteúdo dos códices era muitas vezes lido em voz alta e interpretado por um leitor treinado, que decifrava os símbolos e narrava a história ou a informação, demonstrando que a escrita asteca era mais um auxílio para a memória do que um sistema fonético completo. A história e a genealogia eram registradas meticulosamente nos códices para legitimar a autoridade do Tlatoane e da nobreza, ligando as suas linhagens aos antigos toltecas e reforçando a narrativa do povo escolhido. Os códices tributários, como o Códice Mendoza, são documentos de valor inestimável, pois fornecem uma lista exaustiva das 38 províncias tributárias e a quantidade exata de bens que cada uma devia anualmente a Tenochtitlan, sendo um testemunho da sofisticação da administração econômica do Império. A destruição de muitos destes códices durante a conquista foi uma perda imensurável para a história, pois eles continham o vasto conhecimento asteca sobre astronomia, medicina, botânica e a complexa organização social e religiosa. No entanto, os poucos que sobreviveram, juntamente com as descrições feitas pelos cronistas nativos e espanhóis, fornecem a base para a compreensão do intelecto e da cultura mexica, provando que o seu saber era tão monumental quanto as suas pirâmides. A sua escrita, embora diferente dos alfabetos europeus, era um sistema funcional e eficiente para a gestão de um império multiétnico. Capítulo 7. O presságio e a chegada. Os conquistadores espanhóis, os sinais de desgraça. Presságios e profecias sobre o fim da era.
Nos anos que antecederam a chegada dos espanhóis, a sociedade asteca, profundamente ligada à interpretação dos ciclos cósmicos e dos presságios, registrou uma série de eventos incomuns e inquietantes que foram interpretados pela elite sacerdotal e pelo Tlatoani Moctezuma II como sinais de desgraça e prenúncios de um colapso iminente do quinto sol. O Tlatoani Moctezuma II, o nono governante de Tenochtitlan, era conhecido pela sua devoção e pela sua profunda crença na ciência divinatória, e o seu reinado, embora marcado pela expansão imperial, foi assombrado pelo medo do fim da sua era. Os cronistas e os códices nativos registraram pelo menos 8 grandes presságios que causaram grande pânico. Entre os sinais mais notórios estava o aparecimento de um cometa ou espiga de fogo no céu noturno, brilhando por longas horas, que foi interpretado como um mau augúrio associado à guerra e à destruição. Outros presságios incluíram um incêndio inexplicável do templo de Huitzilopochtli, no Templo Maior, um evento que desafiava a lógica e a proteção divina. O avistamento de uma água misteriosa no lago Texcoco, que parecia ferver e inundar a cidade sem vento ou causa aparente. Outros presságios incluíram o incêndio inexplicável do templo de Huitzilopochtli no Templo Maior, um evento que desafiava a lógica e a proteção divina. O avistamento de uma água misteriosa no lago Texcoco, que parecia ferver e inundar a cidade sem vento ou causa aparente. E a aparição de um pássaro com um espelho na testa, através do qual Moctezuma viu a imagem de homens estranhos em barcos. Estes eventos, embora possam ter explicações naturais, foram universalmente vistos como intervenções divinas que anunciavam a chegada de uma nova era. Esses presságios ganharam peso devido a antigas profecias associadas ao deus Quetzalcóatl, a serpente emplumada, que em algumas versões do mito era esperado que retornasse ao Vale do México, vindo do leste, de onde o sol nascia, para reivindicar o seu reino. A coincidência do ano de 1519, o ano da chegada de Hernán Cortés, com o ano asteca de Seacatl, uma data que era tradicionalmente ligada ao nascimento e ao retorno de Quetzalcóatl, criou uma ambiguidade e uma profunda incerteza na mente de Moctezuma II. Embora a interpretação moderna sugira que Moctezuma sabia que Cortés não era o deus, a profecia certamente influenciou a sua hesitação inicial. A interpretação desses presságios e profecias afetou a capacidade de Moctezuma II de tomar decisões militares rápidas e agressivas, pois a sua profunda religiosidade o levou a ponderar se a chegada dos estranhos era uma força que não podia ser resistida, mas sim acolhida ou, pelo menos, negociada, como parte de um destino cósmico inevitável. A incerteza religiosa e a superstição paralisaram, em parte, o Comando Supremo de Tenochtitlan no momento mais crucial da sua história, permitindo que a força expedicionária espanhola ganhasse um ponto de apoio crucial na costa, antes de marchar para o interior. O medo do fim do ciclo cósmico, reforçado pelos sinais, foi a primeira arma a ser utilizada contra o Império. A diplomacia e a traição. O encontro entre Moctezuma II e Hernán Cortés. A chegada de Hernán Cortés e sua pequena força de soldados espanhóis e aliados nativos na costa do Golfo do México, em 1519, deu início a um dos encontros culturais mais impactantes da história. Um evento que rapidamente evoluiu de um intercâmbio diplomático tenso para a subjugação violenta de um império. Moctezuma II, ao ser informado dos estranhos de pele branca que navegavam em montanhas flutuantes e traziam consigo armas de fogo e cavalos, tomou a decisão inicial de tentar controlar a situação através da diplomacia e do suborno, enviando presentes opulentos para a costa na esperança de satisfazer os estrangeiros e persuadi-los a retornar. Os presentes, que incluíam ouro, joias e plumas valiosas, tiveram o efeito oposto ao desejado, pois apenas confirmaram para Cortés a vastidão da riqueza do Império Azteca, reforçando a sua ambição de marchar para Tenochtitlan. A hesitação de Moctezuma, combinada com a sua relutância em usar o seu exército maciço contra a pequena força invasora, permitiu que Cortés avançasse para o interior,
explorando as tensões regionais e aprofundando o seu conhecimento sobre a complexa geopolítica do império. O avanço espanhol foi facilitado pela presença de dois intérpretes cruciais, Jerônimo de Aguilar, um náufrago espanhol que falava maia, e Malintzin, uma mulher nativa que falava maia e náhuatl, que serviu como tradutora, conselheira e figura-chave na comunicação e na diplomacia de Cortés. O avanço espanhol foi facilitado pela presença de dois intérpretes cruciais, Jerônimo de Aguilar, um náufrago espanhol que falava maia, e Malintzin, uma mulher nativa que falava maia e náhuatl, que serviu como tradutora, conselheira e figura-chave na comunicação e na diplomacia de Cortés. O encontro formal entre Moctezuma II e Hernán Cortés, em novembro de 1519, na entrada da calçada para Tenochtitlán, foi um evento de intensa formalidade e simbolismo, onde as duas civilizações se confrontaram em um choque de cosmovisões. Moctezuma, agindo com a cortesia de um anfitrião divino e um líder de um império poderoso, recebeu Cortés e seus homens no coração da sua capital, permitindo que os estrangeiros se alojassem no palácio de Axayácatl. Este ato de hospitalidade estratégica, embora visasse a observação e o controle dos visitantes, revelou-se um erro tático fatal. A diplomacia de Moctezuma rapidamente se transformou em aprisionamento, pois Cortés, percebendo a vulnerabilidade do Tlatoani e a dependência do império em relação à sua figura central, tomou Moctezuma como refém dentro do seu próprio palácio. Este golpe audacioso, realizado no centro do poder asteca, paralisou temporariamente a capacidade de reação do comando mexica. A tentativa de Moctezuma de manter o controle do império a partir do cativeiro, apelando à obediência de seus súditos aos desejos espanhóis, minou a sua própria autoridade e levou à desmoralização e à crescente revolta dos nobres e guerreiros mexicas contra a presença invasora e o seu Tlatoani cativo. Alianças desiguais. O papel dos povos subjugados na queda. O sucesso da pequena força expedicionária de Hernán Cortés não pode ser entendido sem reconhecer o papel central e decisivo dos povos indígenas subjugados pela Tríplice Aliança, cujo ressentimento acumulado contra a opressão e a extração de tributos mexicas se tornou a alavanca para a queda do império. Alianças desiguais. O papel dos povos subjugados na queda. O sucesso da pequena força expedicionária de Hernán Cortés não pode ser entendido sem reconhecer o papel central e decisivo dos povos indígenas subjugados pela Tríplice Aliança, cujo ressentimento acumulado contra a opressão e a extração de tributos mexicas se tornou a alavanca para a queda do império. Os mexicas, ao longo de sua expansão, criaram um vasto império de vassalos relutantes, que viam a chegada dos espanhóis não como uma invasão, mas como a oportunidade de libertação da tirania do tributo e da constante exigência de prisioneiros para o sacrifício. A habilidade de Cortés foi, em grande parte, a sua capacidade de explorar e capitalizar esta profunda divisão interna. A aliança mais crucial e determinante foi estabelecida com os tlaxcaltecas, um povo que havia resistido ferozmente à expansão asteca por décadas e que mantinha uma inimizade profunda e irreconciliável com Tenochtitlán. Após uma série de batalhas iniciais, os tlaxcaltecas decidiram juntar-se a Cortés, fornecendo-lhe não apenas milhares de guerreiros, mas também logística, suprimentos, conselhos estratégicos e um conhecimento detalhado das rotas, das táticas e das fraquezas do exército asteca. A habilidade de Cortés foi, em grande parte, a sua capacidade de explorar e capitalizar esta profunda divisão interna. A aliança mais crucial e determinante foi estabelecida com os tlaxcaltecas, um povo que havia resistido ferozmente à expansão asteca por décadas e que mantinha uma inimizade profunda e irreconciliável com Tenochtitlán. Após uma série de batalhas iniciais, os tlaxcaltecas decidiram juntar-se a Cortés, fornecendo-lhe não apenas milhares de guerreiros, mas também logística, suprimentos, conselhos estratégicos e um conhecimento detalhado das rotas, das táticas e das fraquezas do exército asteca. Sem a Tlaxcala, a força de Cortés, que nunca excedeu algumas centenas de soldados espanhóis, não teria sido capaz de marchar, lutar ou sitiar a imponente capital. Ao longo da marcha para Tenochtitlán, e especialmente após o massacre de Cholula,
Outras cidades-estado e grupos nativos que estavam sob o domínio asteca juntaram-se à coalizão anti-mexica, vendo nos europeus os libertadores prometidos. Essas alianças desiguais transformaram a guerra entre espanhóis e astecas em uma guerra civil mesoamericana com um componente europeu, onde o maior contingente do lado invasor era, de longe, indígena. Os povos aliados nativos tinham as suas próprias motivações e agendas, lutando para derrubar o poder que os oprimia e restaurar a sua autonomia, sem prever que a substituição de um império por outro traria uma forma de domínio ainda mais devastadora e permanente. A aliança com Cortés lhes deu o poder de vingança e a esperança de soberania. Mas a sua participação, embora estratégica para a conquista, resultou na substituição do império tributário asteca por um regime colonial que, em última análise, subjugaria todos os povos da região, incluindo os próprios tlaxcaltecas. A queda de Tenochtitlan foi um projeto nativo espanhol, forjado pela exploração das fissuras ideológicas e políticas criadas pela própria expansão mexica. Capítulo 8. A queda do sol, o cerco e o legado de um império à noite triste, e a guerra pela sobrevivência. A ocupação pacífica de Tenochtitlan por Cortés e seus aliados foi interrompida por um ato de extrema violência e má administração, que desencadeou a guerra total e forçou os espanhóis a uma retirada humilhante, um evento que ficaria conhecido como a Noite Triste. Enquanto Cortés estava fora da capital para lidar com uma expedição punitiva vinda de Cuba, o seu tenente, Pedro de Alvarado, temendo uma revolta durante uma festa religiosa no Templo Maior, ordenou o massacre de centenas de nobres e guerreiros mexicas desarmados. Este ato brutal de agressão gratuita rompeu o frágil equilíbrio diplomático e desencadeou uma revolta popular e generalizada que sitiou os espanhóis no palácio. Ao retornar, Cortés encontrou a sua força encurralada e os mexicas em plena insurreição, agora liderados pelo irmão de Moctezuma, Cuitláhuac, que havia substituído o Tlatoani cativo e desmoralizado. A situação tornou-se insustentável, e a tentativa de Cortés de usar Moctezuma para apaziguar a multidão resultou na morte do Tlatoani, eliminando a última esperança de negociação. Sem saída, os espanhóis e seus aliados tlaxcaltecas tentaram uma fuga desesperada da ilha, na calada da noite, através de uma das calçadas. A fuga, ocorrida na noite de 30 de junho de 1520, foi um desastre militar para os invasores, pois os guerreiros mexicas, alertados, atacaram-nos ferozmente a partir de canoas no lago e nas laterais da calçada, resultando na perda de centenas de soldados espanhóis e milhares de aliados nativos, bem como da maior parte do ouro roubado. A Noite Triste foi uma retumbante vitória asteca e uma prova da sua resiliência e da sua superioridade militar no ambiente lacustre, restaurando temporariamente o orgulho e a liderança militar de Tenochtitlan sobre o novo Tlatoani, Cuitláhuac. Os remanescentes da força de Cortés recuaram para Tlaxcala, buscando refúgio e tempo para se reagrupar. O breve período de euforia mexica, no entanto, foi logo interrompido por um inimigo invisível e devastador que havia chegado com os espanhóis, a varíola. A doença, para a qual os povos nativos não tinham imunidade, varreu a população da capital com uma velocidade e uma letalidade terríveis, dizimando a população e, crucialmente, matando o novo Tlatoani Cuitláhuac, que havia liderado a resistência. A epidemia desorganizou o comando, a logística e a moral do exército asteca, enfraquecendo fatalmente a cidade antes do retorno dos espanhóis e seus aliados, transformando a guerra pela sobrevivência em uma luta contra a doença e a morte. A batalha final e o cerco de Tenochtitlan. Fogo, fome e varíola. Aproveitando o caos e o enfraquecimento causado pela varíola, Cortés, após reagrupar e reforçar suas alianças com os tlaxcaltecas e outros povos anti-mexica, iniciou a fase final da conquista, o cerco de Tenochtitlan, que se tornaria uma das batalhas mais longas e sangrentas da história militar. A estratégia de Cortés era clara:
isolar a cidade-ilha, cortar o suprimento de água potável através da destruição dos aquedutos de Chapultepec e impedir o reabastecimento de alimentos através do controle do lago Texcoco, utilizando uma frota de brigantins construídos pelos seus aliados em Tlaxcala e montados no lago. O cerco, que durou quase 3 meses em 1521, transformou a metrópole asteca em um inferno de fome, sede e doença, pois o acesso à água doce e aos alimentos foi cortado, e a varíola continuava a devastar a população. O novo Tlatoani, Cuauhtémoc, o último e jovem guerreiro líder de Tenochtitlan, liderou uma resistência desesperada e heróica, utilizando toda a engenharia da cidade para dificultar o avanço dos invasores e seus milhares de aliados nativos. A luta foi travada casa por casa, canal por canal, com a cidade sendo metodicamente demolida pelos canhões espanhóis e pela fúria dos tlaxcaltecas. O uso dos brigantins no lago foi um fator decisivo, pois permitiu aos espanhóis neutralizar as canoas mexicas e controlar as hidrovias, isolando a ilha e facilitando a demolição das barricadas. A intensidade da batalha foi tal que as perdas foram imensas de ambos os lados, mas o número de mortos entre os mexicas, devido aos combates, à fome e, principalmente, à doença, foi catastrófico. A varíola foi, de longe, o fator mais letal, transformando a luta em uma carnificina desigual, onde os defensores estavam enfraquecidos e desmoralizados antes mesmo de os espanhóis chegarem. A resistência chegou ao fim em 13 de agosto de 1521, com a captura de Cuauhtémoc, que tentava fugir em uma canoa. A queda de Tenochtitlan marcou o colapso do poder central do Império Azteca, e a capital foi quase completamente destruída, com os escombros sendo posteriormente utilizados para construir a cidade do México espanhola. O cerco de Tenochtitlan é o evento final que simboliza a transição do poder indígena para o domínio europeu na Mesoamérica, um evento que foi menos uma conquista militar brilhante e mais o resultado de uma catástrofe biológica combinada com uma guerra civil indígena explorada por uma força externa. As raízes submersas, a herança asteca na cultura e identidade mexicana atual. A destruição física de Tenochtitlan e o colapso imediato do sistema tributário e da religião de Estado não significaram o apagamento total da cultura e da identidade mexica, que sobreviveram de formas diversas e complexas sob o domínio colonial espanhol, e cujas raízes continuam a moldar a cultura e a identidade mexicana atual. A primeira e mais visível sobrevivência está no próprio local onde o império foi fundado. A cidade do México moderna foi construída diretamente sobre as ruínas da antiga capital asteca, com a catedral e o palácio do governo colonial erguidos sobre o recinto do Templo Maior. A língua náhuatl, o idioma dos mexicas, não desapareceu, mas continuou a ser falada por milhões de pessoas, influenciando o espanhol mexicano com inúmeras palavras que se tornaram universais, como chocolate, tomate e abacate. A toponímia de inúmeras cidades e regiões do México ainda utiliza nomes derivados do náhuatl, demonstrando a permanência do mapa linguístico e geográfico do antigo império. O conhecimento e a tradição dos tlaquilos sobreviveram na forma de códices pós-conquista, que continuaram a registrar a história e a cultura mexica, embora agora com influências europeias. Na cultura e na arte, a herança asteca é profunda, com as técnicas artesanais de plumária e cerâmica sendo preservadas e adaptadas, e a rica mitologia e cosmologia sendo incorporadas, em certa medida, ao sincretismo religioso e cultural do México. A figura do Tlatoani Cuauhtémoc e a própria cidade de Tenochtitlan tornaram-se símbolos de resistência nacional e de identidade indígena, reverenciados como exemplos de coragem contra a opressão. O próprio símbolo do país, a águia devorando a serpente sobre o cacto, é uma adoção direta da lenda fundadora mexica, ligando indissoluvelmente a nação moderna ao seu passado pré-colombiano. A história asteca não é apenas um capítulo encerrado, mas um fundamento vivo, que permeia as celebrações, a culinária, a arte e o senso de identidade do povo mexicano. O legado do império,
com as suas conquistas e as suas contradições, é uma parte essencial da narrativa de um povo que soube construir uma civilização monumental a partir de um pântano, e que, mesmo após a queda, garantiu que a sua voz e a sua memória não fossem silenciadas pelo domínio estrangeiro. O ciclo de 52 anos do Quinto Sol terminou, mas as raízes do povo que o sustentava continuam a florescer.